Então, exílio e salvação é o nosso tema de hoje. Essa semana foi uma daquelas semanas bem complicadas para eu escolher um tema. E eu não me apavorei, não fiquei assim ansioso, triste. Eu acho que é porque eu tenho aprendido ao longo da caminhada que até mesmo no silêncio Deus reina, né? Então às vezes as coisas não saem na hora que a gente quer, mas sai do jeito que o Senhor provê. E a gente tem que ter fé, crer, confiar, que apesar de nem tudo estar no nosso controle, tudo está no controle de Deus. Como todas as mensagens, é uma meditação minha, pessoal, então é muito mais para mim do que para você, como todas as mensagens que a gente prega aqui, né? E essa mensagem falou muito ao meu coração, porque às vezes nós achamos mesmo que está tudo bem conosco. E uma das coisas que eu mais aprendi é que nem tudo está bem conosco a maior parte do tempo. E isso nós chamamos de exílio, né? Nós não vamos ler o texto bíblico agora, mas pode deixar a tua Bíblia aberta ali já em Filipenses, capítulo 2, que nós vamos ler, mas não agora, né? Deixa eu conversar um pouquinho com você. Antes eu quero ler a canção do exílio com você, tudo bem? Que é, quem que fez essa poesia? Quem fez essa poesia? Gonçalves Dias, muito bem. Olha só, canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto. Quem nunca leu isso na escola, gente? Você leu, né? Deu saudade da escola ou deu assim, graças a Deus não estou mais na escola? O que deu? Né? Vamos lá. Minha terra tem palmeiras. Gente, eu podia falar assim, só os corintianos, a primeira linha. Minha terra tem palmeiras, já pensou? Ainda bem que eu não vou fazer isso, né? A terceira linha, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. É interessante que tem uma hora que ele faz essa oração, né? Não permita, Deus, que eu morra, né? Sem que eu volte para lá. Bom, se nós vivemos em um exílio, essa poesia deveria retratar algo muito próximo do nosso desejo em estar com Deus. Está lá onde a Bíblia retrata céus, né? Lá para onde Jesus foi quando ele, depois de ressurreto, ele subiu. A Bíblia diz que ele subiu aos céus. Para onde Jesus foi, gente? Foi para Marte, foi para Saturno. Para onde Jesus foi? Céus é um outro ambiente da criação, lá onde está o reino de Deus. Será que eu tenho esse anseio verdadeiro de estar com Deus quando tudo for definido nessa criação, né? Ele está falando lá da terra dele, né, de Portugal. Ele está aqui no Brasil, se sente um exilado. E nós temos essa saudade
desse lugar que a gente não conhece plenamente, chamado Reino de Deus. Exílio, gente, significa uma expatriação. Você deixa de ter a pátria. E ela pode ser forçada, pode ser voluntária, e isso acontece com um indivíduo. Talvez possa acontecer em meio a um povo inteiro, ser exilado, né? Eu falo isso porque, por exemplo, na Bíblia, nós temos o povo de Israel lá no Egito, não é verdade? E lá no Egito eles não estavam em casa. Foram bem recebidos por causa de José, o famoso José do Egito, que não era egípcio, era do povo de Deus. E os irmãos fizeram o favor de vendê-lo como escravo. Ele chegou como escravo no Egito, e Deus, pelo seu poder, levou José a ser o segundo homem em importância de poder no seu mundo, no seu tempo, né? E aí ele recebeu todo o seu povo em tempos de fome, para salvar todos de fome. E o povo lá no Egito foi escravizado, certo? E aí Deus proveu um libertador. Deus viu o povo lá em Israel cantar a mesma melodia, uma letra muito parecida com Gonçalves Dias, uma canção do exílio, porque eles eram sufocados, eles eram oprimidos, a coisa não ia bem, e Deus, ouvindo o seu clamor, o seu cântico, Deus proveu Moisés para libertá-los. E esse Moisés levou o povo até o deserto, um povo todo exilado no deserto. E aí, como é que a gente vai fazer para se sustentar no deserto? Como nós vamos poder ter vida aqui? Eles foram voluntariamente para o deserto, porque eles entenderam que lá seriam libertos, mas de uma certa forma, tanto medo veio à mente, ao coração deles. Alguns ficaram com saudades das cebolas do Egito. Porque lá no deserto não tem quase nada. A liberdade é maravilhosa, mas a gente encontra lá na liberdade o deserto da responsabilidade. E aí fica tudo muito difícil. Eles foram voluntariamente para o deserto. Uma jornada que eles poderiam fazer em poucos dias. Alguns pensam até em 11 dias, 12 dias. Eles ficaram quanto tempo no deserto? 40 anos. Por quê? Porque quem reclama no exílio, morre no exílio. Essa é uma lei espiritual. Quem reclama no exílio, morre no exílio. Isso é muito sério. Bom, aí eles foram para a terra prometida. Uma nova geração que nasceu no deserto, aprendeu a não reclamar do deserto, foi para a terra prometida. Lá eles estavam em casa, e lá Deus dava juízes para julgar retamente o povo, né? Mas eles não deram ouvidos a Deus o tempo todo. Apesar de estarem em casa, continuavam reclamando, continuavam buscando outras coisas, achando que a vida continuava vazia. E sabe o que acontecia? Deus levantava um povo para levar esse pessoal todinho para um lugar chamado o quê, gente? Exílio. Exílio. E no exílio, por exemplo, o mais conhecido é o babilônico, né? Lá eles foram de uma maneira forçada. Muitas pessoas do povo. E a partir de lá, Deus começou a trabalhar no coração, na mente deles, a ideia de que haveria um Messias, alguém vindo de Deus para libertá-los, para voltarem para casa, para nunca mais de lá sair. Amém, gente? Essa é uma leitura do Antigo Testamento que a gente fez em poucos minutos aqui. E tem a ver com exílio.
de uma certa forma, a humanidade inteirinha, ela está exilada de Deus. E tudo deriva, tudo vem lá do Éden. Quando o homem ele tinha uma plena comunhão com Deus, o Éden é o primeiro lugar de uma criação paradisíaca de Deus, por assim dizer, pelo menos no nosso imaginário, né? Mas aí, por causa do pecado, o homem perdeu a oportunidade de ganhar a vida eterna, de permanecer sempre lá, talvez ser transformado sem precisar de um Messias, alguma coisa num nível que a gente só tem como especular, não tem como ir além da especulação, mas o fato é que o pecado tirou o ser humano dessa primeira casa chamada Éden. Mais que um jardim, era um santuário, porque lá o homem e Deus se encontravam, tinham comunhão plena um com o outro. E o homem perdeu isso, ele abriu mão dessa realidade, né? E por conta do pecado, ele foi jogado numa terra, e é esse planeta sem o Éden, né? Que as coisas eram mais difíceis para plantar, para viver, dureza. Precisamos aprender a trabalhar como nunca havíamos trabalhado antes, na dureza da terra, né? Para ter filhos, dureza da gravidez, né? Dores e tudo mais. Mas Deus fez uma promessa, que um dia todos nós seremos libertos deste exílio no qual nós vivemos hoje. Amém, gente? Consequência desse exílio que nós vivemos hoje aqui na terra, consequências são as nossas próprias lutas e dores pessoais, familiares, sociais, políticas, econômicas, em todas as áreas da vida. Nós penamos muito nessa vida por conta de estarmos num lugar de exílio. Aqui não é um lugar definitivo que Deus deu para nós. Aqui é um lugar em que Deus preparou para que fosse um lugar por enquanto, não para sempre. E o problema é que muitos de nós parecem gostar desse exílio. Nós vivemos aqui como se esse exílio fosse para sempre. Nós queremos nos eternizar aqui, nós queremos nos perpetuar neste lugar, queremos deixar legado aqui para os nossos filhos, futuras gerações, como se tudo se resolvesse no final das contas aqui, nesse exílio. Quando Deus promete para nós uma outra realidade, uma outra casa que verdadeiramente é o nosso lar. Amém, meus irmãos? Nisso é que nós vemos que Jesus, ele veio para o nosso exílio. Jesus, ele se tornou um exilado voluntário. Ele se voluntariou para viver o exílio nosso de cada dia. Esse Jesus, ele veio nos mostrar que é possível vivermos neste exílio de hoje para a glória de Deus, tendo uma esperança, um futuro. E nós vamos ler agora o texto bíblico, que está lá em Filipenses. Todos estão aí, né? Com a Bíblia aberta. Filipenses 2, de 5 a 11. Diz assim a palavra de Deus: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo.
Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então esse é o plano de Deus. Jesus, ele se tornou um exilado entre nós. Ele se auto-exilou. Ele veio viver a nossa vida. Ele veio para que nós soubéssemos o interesse de Deus realmente por nossas vidas. Ao ponto de sofrer como sofremos, de viver essa realidade como nós vivemos, e compreender o que é dor, compreender o que é vida, compreender o que é família, compreender o que é ser humano. Jesus é assim. E é interessante que Jesus, vindo na forma humana, falando sobre o corpo dele, mesmo assim Jesus precisou morrer. E é interessante que lá no Éden, o pecado ele veio pelo corpo. Por isso o homem foi retirado do Éden, porque não tinha mais como ele continuar, uma vez que por meio do corpo dele o homem pecou. O ser humano pecou. E aí o que aconteceu, gente? Ele foi retirado do Éden porque o corpo já não era mais santo. E Jesus veio num corpo assim como o nosso. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não veio por exílio por causa dos seus pecados, ele não tinha pecados. Ele veio por causa dos nossos pecados. E neste nosso exílio ele morreu e ressuscitou, tem um novo corpo, e nós, assim como Jesus, quando ele voltar, teremos um novo corpo que nos permitirá estar naquele lugar que tanto ansiamos, né? Estar com Deus para todo sempre. Amém, gente? E esse exílio de Jesus, que é voluntário, que é por amor, ele nos ensina a viver o nosso exílio até essa nossa salvação definitiva. Até que definitivamente todos nós sejamos salvos pela volta de Jesus. E de uma vez por todas estejamos com o Senhor para sempre. Até lá, nós somos ensinados a Jesus como viver aqui. E essa é uma boa pergunta. Pastor, como é que eu vivo nesse meu exílio? Por exemplo, se você é jovem e não casou, a solteirice é um exílio, não é? É ou não é, gente? Faz assim com a cabeça e vocês estão meio que dormindo, né, gente? Acho que está meio calorzinho aqui e tal, tá gostoso, né? A gente pega no sono. Pega no sono não, viu? Pega no sono. Estamos juntos aqui, tá? Eu também estou cansado, mas estamos juntos aqui, ó. Vamos vencer tudo no nome de Jesus, amém, gente? Amém. Isso, né? Então, se precisar, levanta um pouco, senta depois, mas vamos junto aqui. Meus irmãos, então nós precisamos aprender a viver. Aquele que não casou ainda, a solteirice, ela é um exílio. Quem casou e não tem filhos e quer ter, não ter filhos, o que é? É um tipo de exílio ou uma consequência do exílio. Você está com aquela dívida enorme no cartão de crédito, e você quer se livrar disso.
Essa dívida é uma consequência natural dos teus exílios. Tem muito a ver, né? Problemas de saúde, de relacionamentos, tudo mais são exílios ou formas de exílio ou consequências deste exílio neste mundo mal que nós vivemos. Toda forma de injustiça, toda forma de abuso, toda forma de pecado, tudo isso tem a ver com este mundo de exílio. Precisamos aprender a lidar com essas coisas. Uma das formas que a gente precisa aprender a lidar é por meio da esperança. Mais ou menos assim, gente, não tem um ditado que fala: um olho no peixe, outro no gato? O que significa isso? O peixe é a esperança, mas o gato tem a ver com a realidade. A nossa realidade é penosa, é triste, é difícil da gente lidar, mas temos que olhar sempre para Jesus, porque nele há esperança. Nessas situações de injustiça, de crise, de violência, de tudo que é ruim, a gente poder vencer tudo isso sem precisar ser tão ruim quanto aquelas pessoas que são. Amém, gente? Isso é importante, é o que nós queremos, mas precisamos ter essa esperança em Jesus. Ele é a nossa esperança. Também nós precisamos aprender o que fazer enquanto esperamos a volta de Jesus, né? A esperança tem a ver com a espera de Jesus voltar. Mas o que nós vamos fazer até lá? Isso é muito importante. Até lá tem duas coisas que nós precisamos fazer, e precisamos trabalhar com as mãos para isso. Levantar as mãos a Deus, buscá-lo, nos render a Ele, realmente assim, buscar ter uma vida em que nós estamos conhecendo o Senhor cada vez mais. E a outra forma, gente, como que é? Estender as mãos. Porque tem tanta gente sofrida neste mundo, tanta gente que está pior que nós. Não tem não, gente? Olha para as ruas aí, pertinho da tua casa tem alguém morando na rua. Às vezes eu converso com alguns irmãos que trabalham mais nessa área na vida da igreja, né, de ajuda. Eu já conheci pessoas de famílias riquíssimas que optaram por ser moradores de rua, por desavença familiar, e não quererem voltar para casa, quererem continuar na situação de rua, que é uma situação de risco. Olha só, gente, incrível, tem tudo, mas não quer nada, né? Como tem gente sofrendo. Garanto que tem um vizinho teu, alguém que mora perto de você, trabalha com você, que está sofrendo tanto, precisa de Jesus, como eu e você precisamos de Jesus. A gente precisa estender a mão. Estender a mão. Aqui mesmo na igreja, meus irmãos, toda a liderança da igreja precisa de cada um de vocês. Precisamos que todos estendam as suas mãos para a gente poder juntos servir a Cristo, servindo ao próximo. Amém, gente? A gente precisa saber o que fazer enquanto Jesus não volta. Não é simplesmente viver a minha vida independente do outro. Não pode ser assim. E mais uma coisa que nós precisamos aprender é nos santificar. Buscar uma vida de santificação. Sem a santificação, ninguém vê o Senhor. Às vezes, nós não vemos como Jesus está agindo na nossa vida. Mas nós somos de Jesus, nós buscamos Deus, né? Estamos aqui na igreja porque queremos ser de Deus. E às vezes a gente não consegue enxergar. O que está acontecendo? Está faltando o quê? Santificação. Eu tenho que me separar do pecado. Eu tenho que dizer não para o pecado. Sozinho eu não consigo.
E é assim que eu preciso de Jesus. Jesus, ele veio para ser Senhor e Salvador da minha vida. E Senhor da minha vida no sentido de garantir que eu consiga dizer não ao pecado. E o pecado freie na minha vida. Para que eu possa ser alguém que nas minhas atitudes, nas minhas falas e mesmo nos meus pensamentos, busca mais tudo aquilo que a Bíblia fala assim, que vale a pena a gente buscar, que tem valor, do que buscar as coisas deste mundo. Nós precisamos aprender a nos santificar. O problema da humanidade, no final das contas, é o pecado, né? É por causa do pecado que não existe mais um Éden para nós. É por causa do pecado que só poderemos ver o reino de Deus de fato após a nossa morte, não por meio do corpo, né? E é por isso que quando Jesus voltar, nos ressuscitará com um novo corpo. E aqueles de nós, se Jesus vier na nossa geração, é o que eu espero, aqueles de nós que estiverem vivos, subirão aos ares, se encontrarão com o Senhor, e nessa subida, seus corpos serão transformados, glorificados, para que não haja mais pecado. Um dia, é como se, essa linguagem falasse assim, como se houvesse um gene do pecado em nós, e Jesus tirasse esse gene do nosso DNA. Mas até lá, até esse dia chegar, eu preciso buscar a santificação. Amém, gente? Exílio. Exílio e salvação. Jesus, ele veio para o nosso exílio, para nos salvar. Ele veio para nos mostrar que podemos ter uma vida totalmente transformada, que não precisamos reagir como as pessoas que não conhecem Jesus reagem, ou até como as pessoas que dizem conhecer Jesus e reagem mal. A gente não precisa reagir como elas. Nós podemos agir como pessoas totalmente diferentes de tudo que nós vemos e ouvimos nesse mundão de Deus. Mas para isso, Jesus tem que ser o Senhor da minha vida. Eu tenho que estar convencido completamente no poder do Espírito Santo, que Jesus sendo o meu Senhor, eu só terei vantagens na vida. Ou seja, enquanto você achar que você pode ter Jesus e você pode mandar na sua vida, fazer da sua vida o que você realmente quiser, Jesus não é Senhor. Para Ele ser Senhor, você precisa se render por completo. Buscar viver de acordo com aquilo que Ele preparou para você. Ao invés de ficar pedindo para Ele abençoar você a viver do seu jeito. Porque se você pede para Jesus abençoar o seu jeito de viver, Ele não é Senhor, nunca será. Mas se você se rende a Ele e deixa Ele transformar a sua vida, Ele é Senhor. E é isso que nós precisamos, todos nós, que Ele seja Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça e vamos clamar ao Senhor. Coloca a tua vida em oração diante do Senhor. Peça a Ele para ser Senhor da sua vida de fato. Se Ele não tem sido o teu Senhor, confesse isso como pecado, que você tem buscado mesmo é que Ele ajude você a viver do jeito que você quer, ao invés de você procurar viver do jeito que Ele quer. Confesse isso como pecado na sua vida. Isso te afasta de Deus. Não é o que Ele deseja.
Ele deseja fazer cada um de nós pessoas novas, que tenham novidade na vida. Peça novidade de vida para Jesus.